vamos conversar sobre oração. E eu tenho autoridade para falar alguma coisa em relação ao povo, ao lugar, à igreja, porque hoje em dia nós somos recebidos pelo carro que temos, pelo carro que ocupamos, pela casa que moramos, nossa conta bancária. Aí você é bem recebido. Mas para quem não tem esse carrão do ano, para quem não tem esse casarão para morar, esse dinheiro todo no banco, começa a acreditar que a vida só deu aquilo ali para ele. Começa a acreditar que aquilo ali ele vai viver assim até morrer, até Jesus voltar. Começa a acreditar que ele nasceu para isso. Que uns nasceram para reinar e outros nasceram para servir. E eu tinha toda a condição também de pensar dessa forma, porque eu fui criado com muito amor, com muito carinho, minha cara tinha muito amor, muito carinho, mas nunca passei fome, sempre tive que vestir, porém era sempre a roupa mais barata, sabe? Então, mas sempre tive, nunca deixei de ter, nunca deixei de ter. Mas eu nunca deixei ninguém ficar na minha cabeça que eu não podia chegar a lugar nenhum. Nunca deixei ninguém me falar que eu era um coitadinho, que eu não era ninguém, porque eu morava numa casa de telha de amianto, onde à noite eu via ratazana passar de um lado para o outro do telhado. Mas eu nunca deixei ninguém me falar que aquilo ali, aquela condição de vida seria para sempre para mim ali. Nunca. Pelo contrário, eu estudei, eu corri atrás, eu acreditei no meu potencial, acreditei no Deus que eu servia. E Deus, ele mudou meu cativeiro. Deus, ele mudou meu cativeiro. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que hoje Deus não está procurando mais, ou melhor, nunca procurou, nas grandes catedrais, nas grandes igrejas, nos grandes púlpitos, não. Deus, ele procura atrás dos conturos da vida. Deus, ele procura atrás dos rebanhos. Deus, ele procura gente que está mexendo lá na terra, lá, ó, com cheiro de terra, com suor. Deus procura pessoas assim, para fazer de um nada um príncipe na casa dele, um príncipe do reino. Por isso nós vamos falar sobre oração. E eu vou trazer aqui exemplos aqui de pessoas, talvez vocês não conheçam a maioria, mas foram pessoas humildes, mas que venceram na oração. E para iniciar, eu quero ler apenas um versículo. Está em Mateus 6. Aleluia. Versículo 6. A minha versão é diferente de vocês. Aleluia. Que diz assim: mas tu, quando orais, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Amém. Eu vou levar esse tema, oração, através desse versículo sobre o secreto. E como mais ou menos no estudo, eu trouxe até um material para estar me apoiando aqui nessa noite, sabe? Porque tudo que Deus ele faz na nossa vida, primeiro ele faz no mundo espiritual. Primeiro ele faz no secreto, para depois se tornar público. Primeiro ele chama a existência, para depois criar a nossa vida. Isso é Deus. O Senhor, antes de escolher os seus discípulos, ele passou horas e horas orando. Ele foi para o secreto orar. O Senhor, quando foi para a cruz, ele foi para o secreto orar. Ele passou horas e horas orando.
infelizmente, hoje, eu também me incluo nisso, a palavra também para mim. Eu não estou me excluindo de nada que eu vou falar aqui nessa noite, porque eu também preciso mudar muito a minha rotina, preciso mudar muito a minha vida, deixar que Deus, Ele conduza a minha vida, os meus passos, minhas emoções. Então, também é para mim essa palavra. E o público é apenas o resultado daquilo que, se eu sou bom, se eu sou ruim, as pessoas, mas o secreto, ele revela o relacionamento com Deus. O secreto revela quem você é diante de Deus. Igreja não é lugar para você vir para cá, entre aspas, Deus vai falar comigo, se você não tem secreto com Ele. Sabe que muitos se frustram quando vem à igreja, porque Deus só confirma aqui na igreja aquilo que você trata com Ele lá no secreto. E quando você não tem secreto com Deus, você chega aqui, você é frustrado. Você fala, porque Deus não falou comigo. Na verdade, a igreja é para a gente se congregar com os santos, é para a gente se alegrar com os santos, é para a gente receber a orientação pastoral, é para a gente ter um momento de comunhão. A igreja é para recebermos instruções. É só para isso a igreja. Porque a minha palavra fala, porque Deus abençoa os seus enquanto dorme. Então a igreja não é para você receber bênção, não, porque Deus ele abençoa os seus enquanto dorme. A igreja é para você comunhão com teus irmãos, para Deus receber a adoração, a honra do seu corpo, da noiva. É só para isso. Você adora o Senhor na casa, você adora ali, aqui reúne uma adoração só para o noivo, é uma exaltação só para o noivo, é uma glória só para o noivo. Ele é só, porque é para mandar glória para Ele, é só para honrar o nome do Senhor, porque Deus abençoa os seus enquanto dorme. E se você não tem secreto com Deus, você vai se frustrar sempre aqui na igreja. Você vai falar sempre que o culto foi ruim, que Deus não falou comigo, porque Deus só confirma aquilo que Ele trata com você no secreto. Infelizmente é um caminho que muitos estão hoje, porque não dá ibope, não dá like, não dá. Você ora, ninguém vê você orando, é secreto, ninguém vê você orando. Hoje está um negócio de seguidores, de curtidas, de likes, então as pessoas têm que ver, as pessoas têm que notar que você está fazendo alguma coisa, que você está bem, que você fala bem, que você tem uma boa oratória, que você tem um bom conhecimento para você ganhar like, ganhar seguidores. Agora eu vou te falar uma coisa. Não queira ser conhecido aqui na terra, não. Queira ser conhecido no inferno. Que tem que te conhecer o diabo, que tem que temer a você, que tem que saber quem você é. Ele tem que saber quem você é. Porque o chefe do inferno, ele não teme uma boa palavra. O chefe do inferno, ele não teme quem canta bem. O chefe do inferno só teme uma coisa: homens e mulheres de oração. Ele só teme homens e mulheres de oração. Se você não tem secreto, o diabo não vai te respeitar. Se você não tem secreto, ele vai tentar engordar com você. Se você não tem secreto, os teus planos vão ser frustrados, os seus projetos vão ser frustrados. Porque ele só respeita pessoas que oram, homens e mulheres de oração, é o que ele respeita. E eu quero comentar com vocês aqui, homens que viveram no secreto. São homens que vocês talvez nunca ouviram falar. A minha intenção com essa palavra é só uma: é despertar em você o desejo de orar. É Deus abrir os teus olhos e falar para você: olha, você pode mais. Olha, você pode, é possível você chegar lá.
É possível essa promessa acontecer na sua vida. A minha intenção aqui, a minha ideia aqui é essa. É que Deus ele abra os seus olhos. E o primeiro homem que eu quero falar aqui com vocês, eu sou apaixonado por esse velhinho. Ele é um dos meu mentor espiritual, esse velhinho aqui. Ele já está de idade, já faleceu, brasileiro, chamado Leonardo Ravenhill. Talvez vocês não conheçam. Ele tem uma frase muito marcante. Nas orações dele, ele falava: grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. A própria Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. O corpo, ele reage de acordo com nossos olhos. Os olhos que enxergam a vida, os olhos são responsáveis por várias emoções que você sente. Porque se você sente um cheiro aqui de uma feijoada, você precisa olhar para você confirmar que é uma feijoada. Muitas das vezes você espera por uma coisa, quando você olha não é, você se decepciona. Porque o que confirma a emoção do teu corpo são os teus olhos. O que confirma como você vai se sentir, como você vai se portar, são os seus olhos. E ele falou: grave naquele órgão que é o responsável, que é o que ilumina os meus olhos. Ele falou: grave a eternidade nos meus olhos. Era a oração desse homem: grave a eternidade nos meus olhos. Ele pediu para o Senhor mudar a maneira como ele enxerga a vida, como ele enxerga tudo. Porque infelizmente no evangelho de hoje estamos olhando só para o dia de hoje, estamos olhando só para hoje e esquecemos de olhar para a eternidade. A eternidade está logo ali. E quando fala grave a eternidade nos meus olhos, ele está pedindo: Senhor, aumenta a minha visão. Eu quero olhar sempre lá na frente. Eu quero lembrar sempre que tem uma eternidade. Eu quero lembrar sempre que a vida não acaba aqui, que a vida continua. Grave a eternidade nos meus olhos. Para ele a eternidade era importante demais para ser ignorada. Hoje não se vê falar mais sobre a eternidade na igreja, nos públicos. Hoje não se vê mais falar porque não dá hipótese, não dá membro. A igreja não rege falar sobre a eternidade. E esse homem, ele era um homem que ele orava 8 horas por dia. 8 horas por dia. E ele falou: Senhor, eu não quero riqueza, não quero bens, eu só quero a tua presença. Ele orava 8 horas por dia, numa casa humilde. E todo mundo que ia na casa dele sentia a presença do Senhor. A biografia dele fala que quando os homens chegavam na casa dele, quando ele começava a orar, não tinha um que não chorava. Não tinha um que não era tocado pelo Senhor. Não tinha um que não se rendia em lágrimas. O piso do teu quarto era de madeira e era manchado de lágrimas. Porque quando a voz não saía mais, ele orava com lágrimas. Ele se entregava ao Senhor com lágrimas. Foi um grande homem de Deus. Ele deixou frases aqui memoráveis. Memoráveis. Ele falou assim, algumas das suas frases: os homens de oração não precisam ser conhecidos na terra, o inferno já os conhece. Olha que profundidade, que homem de Deus, que homem de Deus. Muita gente hoje quer ser conhecido no Brasil todo. Os evangélicos aprenderam que pregar para os pentecostais, pregar nos gideões, ou pregar na Lagoinha, sabe que vai estourar no Brasil todo. Tem gente que paga uma fortuna para pregar nesses lugares aqui. Mas será que o inferno nos conhece? Será que o inferno nos conhece? Será que o demônio falou: eu sei quem é. Sei quem é Pedro, sei quem é João, sei quem é Paulo, sei quem é Lucas. E você quem é? Será que o diabo conhece? A igreja não precisa de novos métodos, mas de homens que Deus possa usar.
Deus não usa conhecimento, Deus usa entrega. Deus ele quer ver a sua entrega. Conhecimento, ele é o dono do conhecimento. Conhecimento, ele é o dono de tudo. O que despedaça o jugo não é o conhecimento. O que despedaça o jugo é a unção. E a unção, ela se obtém no secreto com Deus. A unção, ela se obtém no quebrantamento teu com Deus, na tua entrega com Deus, na tua vida diária com Deus. A unção se obtém nesses momentos. O avivamento não haverá enquanto formos capazes de viver sem Ele. Você nunca conhecerá Deus apenas lendo sobre Ele. É possível se encontrar com Ele no secreto. Irmão, se você ora e acabou a sua oração, você levanta os seus joelhos e vai embora, irmão. Muda a rota nessa noite. Se entrega ao Senhor o coração quebrantado. Se derrama ao Senhor em lágrimas. Não tem mais palavras para falar. Escuta Ele falar com você. Se derrame Ele com lágrimas. Não ore aquela oração corriqueira, costumeira, que já virou rotina na tua vida. Eu oro antes de sair de casa, eu oro à noite antes de dormir. Tabela, rotina, não. Se quebrante, se entregue perante ao Senhor. Fala. Daqui a pouco você abre os seus ouvidos, escuta. Fala para Ele, fala, Senhor, porque o teu servo, o teu filho quer ouvir. E deixa Ele palestrar com você. Deixa Ele falar com você o que Ele quer de você, os pensamentos que Ele tem sobre você. Deixa Ele falar com você também. A oração é o teste mais verdadeiro da vida espiritual. Muitos pregam sobre fogo, mas poucos carregam brasa no coração. Olha a profundidade desse homem. O altar que não custa lágrimas, não gera vida. Diz o pregador, ele quer que as pessoas venham chorando diante dele, quer que as pessoas caiam diante dele, mas ele não chora um minuto pelas almas. Ele não passa momento de oração antes, orando pelas almas, para que elas se convertam, para que elas se entreguem, para que elas tenham um coração quebrantado pelo Senhor. Aprende uma coisa, irmão. Você só vai ter aqui, ou na vida, o que você busca no secreto. Você quer poder de Deus, irmão? Você quer a unção de Deus? Busca no secreto. É você e Ele. É você e Deus. Senhor, estou aqui, Pai. Estou aqui. Tu me conhece. Tu sabe da minha imperfeição. Aleluia. Mas eu quero, Deus. Senhor, eu quero ser usado. Eu quero passar por essa geração, Senhor, sem marcar a minha geração. Eu não quero passar por esse bairro sem marcar esse bairro. Eu quero, Senhor. O Senhor espera orações como essa. Orações que vão aquecer ainda mais o coração dele. Orações que vai fazer ele levantar e falar: opa, Deus, ele que eu estava procurando para levantar, para usar, para fazer um vaso de honra nas minhas mãos. Esse que eu estava procurando. O céu se move quando a terra se ajoelha. Olha que profundidade esse velhinho. Aleluia. Se você procurar no YouTube, você ainda vai achar pegações, porque ele morreu em 94. Que unção desse velhinho tem. Agora eu vou falar sobre Charles Spurgeon. Esse muitos conhecem pela sua teologia. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon tinha depressão e tinha gotas. Gotas é uma alteração no ácido úrico. As juntas inflamam, a pessoa não consegue nem andar. Esse homem, ele orava mais 8 horas por dia. Quando não dava de joelho,
Ele orava na cama, deitado. Mas ele orava. Ele começou uma igreja com 200 membros. Igreja Tabernáculo. Passou a ter 12 mil membros. E uma vez alguém perguntou a ele: pastor, qual o segredo da tua igreja? E ele falou: vem cá. Levou a pessoa até um porão debaixo da igreja. Quando a pessoa olhou, tinha 300 crentes orando incessantemente. Ele falou: o segredo do meu ministério é a oração. 200 membros para 12 mil. Ele impactou a cidade, impactou gerações. Um homem que tinha depressão. Hoje a depressão joga a pessoa no chão. A depressão, ela serve de bengala para um monte de coisa. Somente para quem não quer trabalhar, para quem já aceitou a derrota fácil. Mas esse cara aqui, depressão, gotas. O chamado dele é maior. A paixão dele pelo Senhor era maior. E ninguém segura um coração apaixonado. Ninguém segura um coração que ama, um coração quebrantado. Ninguém segura. E que a minha oração nessa noite é que teu coração volte a pulsar de verdade pelo nosso Deus. Aleluia. É que Ele renasça o amor, a paixão no teu coração, que nada vai te parar, que nem a dor física, nem a decepção vão ser capazes de te parar nessa caminhada. E esse foi esse homem, Charles Spurgeon. Eu estou fazendo um breve resumo aqui da biografia, mas olha só as frases marcantes que ele deixou. A verdadeira oração não é o som dos lábios, mas o clamor da alma. Se você soubesse como o céu, ele entende perfeitamente uma lágrima, como o céu entende perfeitamente um gemido, como o céu entende a dor. E você, ao invés de ficar nos cantos, choramingando, reclamando, chorando da vida, se você aprender a canalizar isso para Deus, direcionar a tua dor, a tua frustração para o Senhor, meu irmão, ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Sem oração, até o melhor sermão é apenas som. A oração é a inspiração do novo homem. Ou seja, irmão, você se batizou, nasce de novo, mas se você não ora, você está morto. Se você não tem uma vida de oração, você está morto. O diabo não está nem aí para você. Você é apenas um número. Você é apenas uma cadeira ocupada. Nada além disso. O homem que ora muito nunca será um homem pequeno. Deus não faz nada sem oração. Olha que profundidade. Oração é um gatilho para você mover os céus. Oração é um gatilho para que você chame a atenção do Senhor. Oração é um gatilho para que a resposta desça. Quando Daniel imaginou orar, o anjo já desceu. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade. O nível de intimidade era tão grande que não precisou nem dele abrir a boca. Ele só pensou: vou interceder. O anjo já desceu. É intimidade, irmão. É profundidade com Deus. Isso se constrói no secreto. Isso se constrói com o Senhor. É você e Deus no secreto. O avivamento começa no joelho dobrado. Hoje, gigantes espirituais nasceram no secreto. Deus não pega um gigante para continuar gigante, não é? Deus é um carpinteiro. Ele gosta de pegar madeira bruta. O carpinteiro, ele tem um olhar muito especial para uma madeira bruta, para ele
trabalhar aquela maneira ali. Então ele não usa gigante, ele pega pessoas pequenas, como eu, como você, para fazer grande no seu reino. Louvado seja Deus. E o Wesley, John Wesley, esse vocês conhecem, né? Fundador da Igreja Metodista, que hoje não tem nada de Wesley, né? Eu vou passar rápido na biografia de Wesley para você ver. Wesley é conhecido como Tição tirado do fogo. A sua mãe, Susana Wesley, ela tinha 9 filhos. 9 filhos. E ela orava todo dia, 1 hora por dia, com 9 filhos. Uma certa feita, a casa deles pegaram fogo. O Wesley tinha 5 anos. E ela chamou todos os filhos, que foram descendo. E o Wesley pequeno estava dormindo. E ele dobrava o joelho lá fora da casa e gritando pelo resto que fora da casa. E ela pegando fogo, daqui a pouco ele acordou. Ele conseguiu botar uma mola de carro no quarto, na janela, acenou para a janela. As pessoas subiram um no ombro do outro, 3 pessoas para resgatar o Wesley. O Tição tirado do fogo. Wesley, eu fui no chat GPT para fazer um cálculo aqui, mas o Wesley orava 4 horas por dia. Ele acordava 4 da manhã, orava, pegava o seu cavalo e ia pregar. Um pastor normal, durante um ano, ele prega de 50 a 150 sermões. Pastor normal, como o pastor Carlos, como o nosso pastor aqui. Presta isso daí, não vai pegar mais do que isso no ano. O Wesley pregou de 500 a 800 sermões por ano. Ele caminhou 400.000 quilômetros a cavalo para fazer as pregações. Eu fui no chat GPT. Isso daqui dá uma ida, dá 56 idas e volta de Portugal ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Portugal. Dá 10 voltas ao mundo. Foi o que ele percorreu de cavalo. No seu quarto era de madeira e tinha lá as marcas do joelho de Wesley. Ele orava no mesmo lugar e tinha as marcas do joelho de Wesley. Coração lá. Uma certa feita, a casa de Wesley ficou muito visitada quando ele morreu. E houve uma expulsão estudantil naquela casa. E ali estavam as crianças visitando, vambora. E a professora viu que faltou uma criança. Quando ela entrou no quarto, ela viu a criança com o joelho dobrado no mesmo lugar onde o Wesley orava. E falava: Senhor, faz de novo. E a professora falou: vamos embora, Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Você conhece Billy Graham? Quem foi Billy Graham? Homem forjado pela oração, homem forjado no fogo, no quarto escuro, no fogo, na solidão, na tempestade. Deixa eu correr aqui. Jonatas Edward. Esse aqui, alguém pode ler aí Deuteronômio, que minha versão é diferente? 32, 35. 32, 35. Então pode ler, 32, 35. Deuteronômio 32, 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que revaziar a seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Palavra pesada, né? Vamos te contar uma história.
de um sermão muito famoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Bota lá na internet do Google lá. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi de Jonathan Edwards. Era um homem de oração, era um homem de secreto, era um homem que orava insistentemente: Senhor, dai-me a nova Inglaterra, Senhor, dai-me a nova Inglaterra. E antes dessa pregação, ele por 3 dias, ele não comeu, por 3 noites não dormiu, só orando: Senhor, dai-me a nova Inglaterra, Senhor, dai-me a nova Inglaterra. E ele foi para o auditório pregar essa palavra. Irmão, principalmente pentecostais, eles estão acostumados a ser conduzidos pela voz. Na verdade, o ser humano é conduzido pela voz. E você agitar o pentecostal é muito fácil. É só você alterar a voz que você vai estar pentecostal. Começa a glória, começa a língua estranha, só você alterar a voz e falar que Deus está aqui, Deus vai fazer, é fácil. Esse homem entrou uma folhinha igual a minha aqui. Quando ele entrou no plenário, a convicção já caiu sobre aquele lugar, que Deus estava ali. As pessoas falavam que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Jonathan Edwards, uma penumbra, e ele com uma vela, com os olhos colados no papel, lendo o sermão. Ele estava lendo, ele escreveu o sermão, estava lendo o sermão. As pessoas começaram a correr na igreja, com aquele pau: Senhor, pelo amor de Deus, para, para. As pessoas se agarrando na pilastra: o chão está abrindo, eu vou para o inferno. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do secreto. Um homem magro, de rosto fino, lendo apenas um papel. Quer que Deus te use poderosamente? Vai para o secreto. Quando você tomar um microfone nas tuas mãos, você colocar os teus pés aqui, o Deus do secreto, Ele vai te revelar nesse lugar aqui. Aí você vai ver quem é o Deus que você serve. Aí você vai ver que nada é em vão do Senhor. Vai para o secreto, irmão. George Miller, missionário dos orfanatos. Ele, na sua adolescência, 14 anos de idade, os pais eram cristãos, e ele era muito rebelde, começou a roubar dinheiro dos pais, começou a droga. Com 18 anos foi preso, e com 20 anos ele foi numa reunião de oração convidado por um amigo. Não precisou de pregação nenhuma, só ele vê pessoas ali orando, se quebrantando perante o Senhor, chorando, pessoas se derramando, se entregando durante o Senhor dele. E ali se converteu o George Miller, missionário dos orfanatos. Ele fez uma prova com Deus: se tu realmente é o Deus que está me tirando dessa vida, eu não vou depender de homem nenhum. Esse homem tem mais de 3.000 orações respondidas. Ele cuidou de mais de 10.000 crianças. Ele dirigia 5 orfanatos grandes. Ele não tirou 1 centavo do seu bolso, não pediu ajuda a nenhuma associação, governo, nem nada. Ele apenas botava os joelhos no chão: Senhor, não tenho pão hoje, não tenho leite hoje. Daqui a pouco eu batia lá o padeiro lá: ó, o carro quebrou, para me estragar, toma aqui. Senhor, hoje não tem almoço, não tem nada. O almoço chegava, era somente pela oração. Poder do secreto. Poder do secreto. E era homem como nós, homem sujeito à mesma tentação que nós. Não estou nem falando da época de Jesus, não. Pessoas que andaram com o mestre, não. Estou falando pessoas que não viram fisicamente o mestre como eu e você. Jonathan Wesley, quando caminhou 400 quilômetros, John Wesley não tinha estrada.
povo que nem tem hoje, não. Era na dificuldade. Você já imaginou ficar escolhendo um cavalo? Fica todo assado. Imaginou que aquele homem passou? Mas ele era apaixonado. Um coração apaixonado, meu irmão. Ainda mais por Jesus. Ainda mais por Jesus. Vamos lá para terminar, né? Ore e espere. Deus nunca chega atrasado. Olha, um homem que cuidou de 10 mil crianças, nunca pegou ninguém, só botava o joelho no chão e chegava. A biografia dele fala que o céu se calava para ouvir a oração de John de Miller. O céu se calava para ouvir a oração de John de Miller. Você vê a intimidade, para você ver o quebrantamento desse homem. O cristão que não ora vive abaixo do privilégio de filho. Irmão, isso aqui dá uma pregação. Isso aqui dá uma pregação. Eu não vou nem para terminar logo para não. Eu vou finalizar aqui esse meu breve estudo sobre o secreto, falando sobre o missionário David Livingstone. O missionário que orava nas trilhas da África. Quando ele não estava bem, ele corria por meio da floresta, passava dias orando, até ele ser renovado pelo Senhor. Aí saía cheio, e ele estava nas aldeias, pregava para índio, canibal, o que fosse. Era um jovem de 30 anos, médico, que escolheu servir ao Senhor. Ele pegou a sua medicina, foi cuidar do povo, foi evangelizar o povo. Eu vou falar aqui algumas frases dele, e depois eu vou terminar com algo para você meditar. A oração é o meu oxigênio. Sem ela eu não respiro. Nunca fiz um sacrifício. Tudo o que entreguei foi substituído, olha, pela alegria do Senhor. Você entende a profundidade disso aqui, irmão? Deus tem um propósito em cada sofrimento, não me deixará só. Sou preparado a ir em qualquer parte, contando que seja para frente. Quando temos só Deus, temos tudo. Você e Deus, você é mais forte que todo mundo. John Wayne falou: me dá 300 homens de oração, que eu arrebento essa cidade aqui toda. A oração é abrir caminho no impossível. Gostaria de viver e morrer servindo a África. Um homem de 30 anos dedicou a sua vida ao Senhor, à oração. Aleluia. Queria te convidar você nessa noite. Antes disso, esse homem aqui, ele morreu ajoelhado no orgulho. Quando foram procurar ele estava subido. Ele estava ajoelhado, morto, ajoelhado. Isso até me emociona, porque dias depois, anos depois, quando foram evangelizar algumas tribos, quando foram falar de Jesus, os 20 falaram: eu conheço Jesus aí. Ele já esteve aqui com a gente, ele pregou para a gente, ele curou a gente aqui. Esse homem parecia com Jesus, ele foi confundido com Jesus. Olha que privilégio, olha que coisa linda. Então, irmão, eu quero fazer um desafio para a igreja nessa noite. Você pode virar uma chave hoje da tua vida. Você pode dar um brado no mundo espiritual. Você pode ir para plano de vitória hoje, mudando a atitude. Eu quero fazer só um convite à igreja nessa noite, começando comigo. Vamos começar uma campanha de 1 hora de oração todos os dias. Não precisa levantar a sua mão, não. Estou apenas pela proposta, porque eu vou começar a fazer.
Vamos começar a fazer uma hora de oração todos os dias. Vamos ver até onde pode chegar. Tem pessoas que morreram, estão morrendo e não conhecem Cristo. Tem pessoas que estão morrendo e não sabem o que Cristo é capaz, o que Ele pode fazer, até onde Ele pode ir. São pessoas erradas demais. Vamos buscar profundidade. Vamos começar a orar. Vamos começar uma hora de oração. Todo dia. Se você não pode oração direto, faz intervalos, mas faça oração. Entre no secreto. Volte para o secreto. Volta para o secreto. Ele está te esperando lá no secreto. É lá que Ele quer falar contigo. É lá que Ele quer mudar a tua vida. É lá que Ele quer salvar. É lá que Ele quer curar. É lá que Ele quer te exaltar. Tem pessoas que já não podem exaltar há muito tempo. Tem pessoas que, como o pastor falou aqui, é uma introdução de acordo com a palavra que eu estou trazendo aqui para vocês também. Tem pessoas que estão voltando para trás da fila e não estão entendendo o porquê. Tem pessoas que estão esperando promessa de Deus há muito tempo e não recebe. Volta para o secreto, irmão. Ele está lá te esperando no secreto. Você saiu de lá, mas Ele não, Ele continua lá te esperando. Onde você nunca deveria ter saído. Onde você nunca deveria ter abandonado o teu Deus. Faça um desafio. Desafio mundo espiritual. Uma hora de oração todo dia. Aí você vai ver o que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Esse foi o meu propósito aqui para você nessa noite. Apenas te apresentar que você pode. Se esses homens conseguiram, você também consegue. Você também consegue. Então, vamos em frente. Vamos orar. Vamos orar. E daqui a um tempo, eu creio, pastor, daqui a um tempo, essa igreja aqui, ela vai estar sendo aberta só para oração. Para as pessoas chegarem aqui e se ajoelharem e orar. Não vai ter nada além de oração. Eu creio que vai ter um dia nessa igreja que vai acontecer isso. E quando acontecer, esse bairro vai estar rendido ao Senhor. Essas religiões que tem vão se dobrar ao Senhor. Tudo vai se dobrar ao Senhor. Seja Deus, aleluia. Mas depende de mim e de você. Vamos voltar para o secreto. Amém, irmão?